Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Luz da caridade. Evangelho, capítulo 15, item 10. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 37. Amar é dever de todas as criaturas, e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de autolibertação. Enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes dessa atitude primária. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade em verdadeiro hino de louvor. Altera-se-lhe então a paisagem da emoção, e todo ele se transforma em um feixe de ternura, de ação dignificante, de paz irradiante. Assim é o amor de Jesus homem, integral, total, incomum, aberto ao pensamento divino e mergulhado nele, de forma que se esparze, como uma brisa refrescante, modificando o clima espiritual das criaturas que lhe se acercam. Não há nesse amor nenhuma exigência, exceto a proposta da impregnação que todos se devem permitir acontecer. Trata-se de uma oportunidade ímpar que lhe altera o comportamento e a escala de valores em torno do significado da vida e do esforço existencial para conseguir a plenitude. Toda a narração neotestamentária, à luz da psicologia profunda, é um convite à alegria, ao amor em comum que dimana de Deus e de que Jesus se fez o intermediário, tornando-a compreensível ao entendimento e ao sentimento. Com esse amor, Jesus pretende alçar o ser humano à sua condição, estimulá-lo a crescer, entender o elevado sentido e significado de si mesmo, os objetivos essenciais do seu existir, não havendo empecilho que não seja possível de contornado ou eliminado. Trata-se apenas de uma opção forte, significando o desejo de ser livre e feliz. Os indivíduos psicologicamente infantis querem que os amem, jamais brindando-os ao amor. Somente aquele, porém, que está amadurecido pode oferecer-se-lhe em atingir o patamar da iluminação, decifrar a incógnita, na qual se debate em torno da sua realidade espiritual. Fazer o mesmo aquilo que o samaritano, discriminado e detestado, fez em relação ao seu próximo que era judeu, seu perseguidor, é a mais vigorosa lição do pensamento cristão primitivo, que se entregava ao amor, especialmente direcionado àqueles que malsinavam e impiedosamente fustigavam com ódio inclemente os seguidores de Jesus. Esse impositivo expresso por Jesus desarma a sombra coletiva que se compraz na inferioridade moral das pessoas. Aquele, porém, que encontrou a resposta para anulá-la, já que não será mais o mesmo, porque descobriu que é possível desativar os impedimentos que dificultavam a liberdade interior, a opção de ser pleno. Com essa colocação, a sombra individual se desfaz e a responsabilidade do self comanda as atitudes antes tíbias e medrosas naquele que ora desperta para novos cometimentos e definições morais. Jesus aceitou o ambiente em que deveria viver, mas não permitiu que o mesmo lhe influenciasse a conduta, alterando-lhe o programa que trazia de Deus para a renovação estrutural das criaturas e do mundo social daquele e de todos os tempos futuros. Com ele, não há possibilidade da sombra tornar-se projeção, refletindo atitudes incomuns, porém fixadas nos comportamentos que lhe dizem respeito.
Não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus, considerando-se o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam, sendo ele quem socorre o adversário sem fazer-lhe qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se que o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e o desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Condoeu-se, entretanto, viu-se a si mesmo abandonado e vencido, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus, porque seu irmão, embora ele não o considerasse assim, tomado de compaixão, socorreu-o, deu-lhe a alimária, seguindo-o a pé e protegendo-o de qualquer tombo, a fim de o amparar em sua hospedaria. Essa hospedaria pode ser considerada psicologicamente como um símbolo feminino. É a anima, o amor da mãe que alberga ao seio o filho cansado e necessitado de proteção, recolocando-o no ventre e o sustentando. Ali, ante a exigência do hospedeiro, representação inevitável do animus, o estrangeiro remunera-o convenientemente, atendendo-lhe ao ego, e afirma que mais pagará quando do retorno, caso o enfermo gaste além do que estava sendo previamente acertado. Há uma harmonia psicológica tão profunda na parábola que encanta e concede-lhe caráter de integração num conteúdo perfeito. A sombra do hospedeiro também cede lugar à claridade do bem, porque confia que o estranho voltará para concluir o pagamento, caso o amparado exija maiores cuidados e despesas. Certamente, o homem ultrajado jamais conhecerá o seu benfeitor. Tampouco esse saberá do que aconteceu posteriormente com o seu beneficiado. A ele interessa ajudar naquele momento, porque depois seria tarde demais. Não lhe fazer o bem seria uma forma de estimular o mal. Sua consciência não anuiria com uma atitude de sombra de tal natureza, porque ele já se encontrava liberto do condicionamento de revidar prejuízo por prejuízo, perversidade por perversidade. Sua condição de humanidade ergueu-o do primarismo que governa muitos sentimentos e facultou-lhes alçar-lhe ao discernimento útil e generoso. É esse o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento das coisas e pertences inúteis, dos excessos que entulham móveis que mofam nos armários. Ele já o demonstrara quando da parábola da viúva pobre, que deu a pequena moeda que lhe ia auxiliar na alimentação do dia. Por isso, muito mais valiosa do que todo o supérfluo em joias, moedas e objetos de alto preço que foram colocados no gasofilácio. Aquela foi uma forma de autodoar-se, de entregar tudo quanto possuía, e lhe era necessário, anulando o egoísmo em favor do significado religioso da oferta. Somente assim, dando e doando-se, o indivíduo se salva, se liberta das paixões, desescraviza-se da posse infeliz, torna-se uno com o bem que frui e esparze, volvendo ao reino dos céus sem estar acorrentado à terra. Esse é o sentido exato da caridade, libertação do ego e plenitude do self. Quando isso não ocorre, nenhuma crença libera da escravidão a que se permite o adepto. Necessário saber, portanto, como viver a crença, que fazer dela em forma de ação edificante, que resulte em bênçãos para o próximo e, consequentemente, para si mesmo. Crer é uma experiência emocional,
mas saber é uma conquista da inteligência que experiencia a realidade e se deixa arrebatar, nunca mais alterando a consciência em torno do que conhece. Pode-se mudar de crença, mas quem passa a saber, enquanto vive em clima de normalidade, nunca mais ignora. Está ciente e vive consciente. A caridade resulta na lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus, que se prolongará por toda a Igreja cristã primitiva, mas que se corromperá na forma degradante da esmola que humilha e espezinha aquele que necessita, assinalando-o com a miséria, roubando-lhe a identidade que o dignifica. O doutor da lei, que buscou Jesus, era o representante por excelência da sombra coletiva existente. Ele sentia que o Mestre, o homem de bem, o Messias esperado, era aquele com quem dialogava. No entanto, a sua sombra individual, invejosa e ciumenta, desejava colhê-lo numa armadilha, bem ao gosto da inferioridade dos pigmeus morais, das crianças psicológicas que, embora adultas, se negam ao amadurecimento da responsabilidade, da autoanálise, da autoconsciência. Sentindo-se incapaz de ser semelhante a Jesus, traiu a própria inferioridade, desejando perturbá-lo, levá-lo ao ridículo. A sua foi a pergunta que apresentam os impostores, porque, sabendo da resposta, desejam conferi-la com a que lhes podem dar aqueles que lhes despertam o ciúme inconfesso e a inveja mesquinha. Era-lhe totalmente impossível ignorar o que se fazia necessário para possuir a vida eterna. E tanto era verdade que, por sua vez interrogado por Jesus a respeito do que estava escrito na lei, foi taxativo em repetir o decálogo, demonstrando a lucidez da memória e o atraso dos sentimentos. Com a sabedoria e profundidade de percepção que eram peculiares ao mestre, inferindo da resposta que o interrogante conhecia como encontrar a vida triunfante, utilizou-se das figuras dominantes hediondas de outro sacerdote e de um levita, que representavam o lado escuro da sociedade, preocupada com os triunfos da ilusão para confrontá-los com o samaritano, que se postava em condição de inferioridade, demonstrando que o amor é soberano, que independe da posição social, de raça, de privilégio. Ele mesmo é um privilégio que engrandece quem o vive e pode espalhá-lo. A parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do Mestre para com a humanidade, que após ouvi-la conscientemente, nunca mais poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Ajudar é auxiliar-se, libertar é forma nobre de tornar-se livre.